quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para uma semana de muito aprendizado juntos? Durante essa semana, nós iremos realizar as nossas verificações. Isso mesmo, nós vamos concluir a distribuição de pontos do nosso primeiro semestre. Vocês irão realizar uma verificação semestral por dia e eu estarei auxiliando vocês a realizarem essas verificações, tá? Quero deixar uma dica para vocês: não há necessidade de vocês fazerem todas as verificações de uma vez só, né? Vamos tentar seguir o cronograma que eu enviei para vocês, tá? Para a gente estar realizando uma verificação por dia, assim a gente pode fazer com tranquilidade. Escolha um local silencioso, onde você vai poder se concentrar melhor. Por quê? Assim, com tranquilidade, acompanhando a videoaula, você vai ter a certeza de que você vai assimilar melhor o conteúdo, tá? Vocês já receberam o material de volta, para vocês estarem dando uma lida, receberam no cronograma todos os conteúdos que nós iremos falar um pouquinho em cada uma dessas verificações. Espero que vocês tenham, dado uma estudada. É muito importante que você tente fazer essas verificações, mostrando aquilo que você realmente conseguiu assimilar, né? Seja honesto com você mesmo. Você está em casa, você está com os seus livros, você está com todo o seu material, tem também um responsável, um adulto para lhe auxiliar. Mas você que já está no quinto, né? Você já tem aí o domínio de muitas das matérias que nós vamos estudar, você consegue fazer isso apenas acompanhando a videoaula, tá bom? Hoje nós iremos realizar a verificação de língua portuguesa e redação. Então acompanhe comigo, eu vou estar explicando passo a passo toda a verificação, tentando tirar o maior número de dúvidas possível para que vocês façam com tranquilidade, tá? Então acompanhe o vídeo para você fazer a sua verificação, mas caso ao terminar o vídeo você ainda tem alguma dúvida, assista o vídeo novamente. Quando você terminar a sua verificação, dá uma outra olhada, uma verificada, se por acaso não deixou alguma coisa sem fazer, se não tem algo para completar, que às vezes a gente acaba se esquecendo, né? Para você entregar uma prova muito bem feita, bom? Então acompanhe o vídeo. Preparados? Então vamos começar a nossa verificação de língua portuguesa, tá bom? Então preencham o cabeçalho e façam comigo a leitura para vocês não se perderem, ok? Vou iniciar a leitura então junto com vocês, hein? Número 1, vamos iniciar nossos estudos com a leitura de algumas curiosidades sobre o primeiro jornal que se tem notícia no mundo, a origem dos jornais e do jornalismo. Não se sabe ao certo a origem exata do jornalismo e qual foi o primeiro jornal do mundo, mas os historiadores atribuem ao lendário imperador romano Júlio César esta invenção. Ao que tudo indica, Júlio César, além de um excelente general e comandante, também foi um ótimo profissional de marketing. Para poder divulgar suas conquistas militares e informar o povo da expansão do império, fazendo obviamente muita propaganda pessoal, César criou a chamada Acta Diurna, o primeiro jornal que se tem notícia no mundo. A Acta Diurna era uma publicação oficial do Império Romano, criada no ano de 59 a.C., durante o governo imperial de César. Ela trazia notícias diariamente para a população de todos os cantos do império e de fora dele, falando principalmente de conquistas militares, ciência e de política. Para escrever a Acta Diurna,
surgiram os primeiros profissionais de jornalismo do mundo, os chamados correspondentes imperiais. Eles foram enviados para todas as regiões de províncias romanas para acompanhar e escrever as notícias. Apesar de inaugurar o conceito e o formato geral dos jornais e do jornalismo moderno, a Acta Diurna tinha algumas curiosidades. Então vamos lá falar sobre essas curiosidades, turminha. Como não existiam tecnologias de impressão no Império Romano e nem mesmo papel em quantidade suficiente, a fabricação de papel usando a tecnologia da época era muito cara. A Acta Diurna era publicada em grandes placas brancas de papel e madeira, estilo outdoor. Estas placas eram expostas nas principais praças das grandes cidades para que as pessoas lessem de graça. Outra curiosidade, as comunicações também eram lentas na época do Império Romano. Como os textos eram transportados a pé ou a cavalo, embora a Acta Diurna fosse publicada todos os dias, sempre apresentava notícias de dias ou semanas atrás. Mais uma curiosidade. Como era uma publicação de jornalismo oficial, a Acta Diurna romana não era imparcial. Nunca publicava notícias negativas de derrota do exército romano e nem escândalos envolvendo pessoas públicas e aliadas do imperador. Ali falou que era mais uma forma de propaganda pessoal, né? Então, sobre esse texto, nós vamos responder aí as próximas perguntas, tá bom? Se vocês acharem necessário, por favor, voltem no texto, faça a leitura de vocês individual, silenciosa, tá? Quantas vezes forem necessárias, tá bom? Letra A. De que assuntos o jornal falava? Claro, tá falando aí, né? Letra B. O que os jornalistas da época tinham de fazer para escrever as notícias? Como foram chamados os primeiros jornalistas do mundo? Com relação às curiosidades sobre o primeiro jornal existente no mundo, responda as seguintes questões. Em que local o jornal era publicado? A gente falou da dificuldade ali de tecnologia, né? Onde os jornais ficavam expostos? Por quê? Por que os jornais não eram publicados em papel? Também está falando lá no texto, tá? Agora coloquem a imaginação para funcionar e desenhem como você imagina essa cena do jornal exposto naquela época. Coloca aí. Tem até o desenho de um imperador ali, né? Vocês podem até tirar uma ideia, tá bom? Próximo. Qual era a consequência dos jornais serem transportados a pé ou a cavalo? Como que as notícias chegavam para as pessoas, né? Isso demorava. Que tipo de notícia era publicado no Acta Diurna? Então, lá também no texto está falando, tá bom? É um texto simples, fácil de ser interpretado, tá bom? Então, vocês vão responder essas questões aí tranquilamente, ok? Agora nós vamos continuar falando do texto, mas nós vamos nos concentrar um pouquinho na gramática, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de gramática usando palavras do texto. Número 2. No trecho, ao lendário imperador romano Júlio César esta invenção. Nesse trecho, eu destaquei 3 palavras, tá bom? Das palavras destacadas, qual podemos classificar como substantivo próprio, tá? Vamos relembrar aí um pouco da classificação dos substantivos: próprio, comum, primitivo, derivado, simples, composto, tá bom? Então vamos relembrar aí. Eu quero que vocês anotem aí para mim dessas 3 qual que nós classificamos como substantivo próprio. 3. Qual é o feminino de imperador? Coloca aí para mim. A palavra jornalista
é um substantivo sobrecomum ou comum de 2 gêneros, tá? Então, coloquem aí para mim também. Número 5. As comunicações também eram lentas, época do Império Romano, na época do Império Romano. De acordo com o que aprendemos sobre tonicidade das palavras, classifique as palavras destacadas nesse trecho. Eu destaquei a palavra também, eu destaquei a palavra época e a palavra império. Então, de acordo com a tonicidade, ou seja, a posição da sua sílaba tônica, vocês vão classificar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Pode repetir ou não, não sei. Não é porque tem 3 palavras que elas vão ter essas 3 classificações, não. Pode ou não, tá bom? Então, pronunciem em voz alta, observem o acento. Todas essas 3 palavras são acentuadas, tá? Então, já facilita para vocês encontrarem a sílaba tônica e assim classificarem oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Número 6. Observe o quadro, classifique o substantivo conforme as colunas. Marque um X para mim. Eu selecionei algumas palavras do texto, a palavra mundo, jornal, notícias, curiosidades e papel. Eu quero que você classifique essas palavras quanto ao gênero, se é masculino ou se é feminino, e também quero que você classifique quanto ao número, se é singular ou se é plural, tá bom? Número 7. Escreva o plural de papel, população, jornal, imperador. Lembrando que não basta colocar um S no final da palavra não, tá bom? Nós devemos observar a última letra I, a última sílaba, porque tem uma variação aí para a gente colocar o plural das palavras, ok? Então, lembrados? Então, muita calma aí, viu? Prestem atenção aí na hora de passar para o plural. 8. Retire do texto uma palavra primitiva juntamente com seu derivado. No texto tem uma palavra que ela é primitiva e na mesma frase, aliás, aparece seu derivado. Retira aí para mim esse par aí de palavras, ok? Vamos relembrar a forma correta do uso dos porquês? Porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto com acento e porquê separado com acento, tá bom? Com e sem acento, aliás, né? Então, leia a frase, eu não fui à reunião porque, qual porquê? Separado, junto, com acento, sem acento, tá bom? Estava cansada e não entendo por que isso está sendo criticado por todos. Porque falam sobre todos. Por que falam todos sobre isso? Por quê? Tá bom? Complete a frase e marque um X em como ficou a opção aí que você colocou aí, tá bom? Então, é completar a frase e marcar um X em uma dessas letras aí, ok? Terminada essa prova, vocês também irão fazer uma revisão, vão voltar lá no início, vão rever as respostas, prestar atenção na ortografia, tá bom? Não esqueça de cabeçalho, acentuar, colocar um ponto final, iniciar com letra maiúscula, todas essas questões que a gente deve observar, porque às vezes a gente se esquece, tá bom? A gente sabe, mas às vezes a gente esquece. Então, faz uma revisão aí ao terminar, bom? Temos também uma folha que está anexada junto com a sua prova de português, né, de língua portuguesa, que é a verificação semestral de redação. Tá? Para a redação, vocês também irão preencher o cabeçalho normalmente, tá bom, pessoal? Porque é nota separada, tá bom? Tá indo junto, mas é nota separada. Aqui eu quero que vocês façam uma produção de texto, coloquem suas ideias no papel. Eu sei que vocês têm muitas ideias aí, tá bom? Então, eu deixei apenas o tema, não coloquei a quantidade de linhas, porque eu quero deixar aí para sua
criatividade aí para sua imaginação, para os seus argumentos, tá? Mas eu deixei o tema. O tema é a importância do jornalismo na vida da população. Vocês viram como que surgiu a necessidade do jornalismo aí na época do imperador Júlio César, né? Ele teve um porquê de criar aí o primeiro jornal do mundo. E hoje o jornalismo tem uma grande importância, uma grande influência na vida da população, principalmente nos dias atuais, né? Nós estamos em isolamento social. Então coloque aí o que você acha, né, do jornalismo na vida da população. Qual a sua influência, qual a sua importância, a sua necessidade? Se você achar que tem também aspectos negativos, pode colocar, tá? Então pense como que é o seu dia a dia. Como que o jornalismo entra na sua casa? Tá? Nós temos o telejornal, nós temos a própria internet, nós temos ainda o jornal impresso. Então pensa um pouquinho como que ele entra na sua casa, no seu dia a dia. Que influência isso tem, tá bom? E façam aí para mim uma produção textual, ok? E assim a gente vai terminar as nossas verificações de hoje de língua portuguesa e de redação, tá bom? Faça com bastante capricho, caprichem mais ainda na letra nessa produção de texto, tá bom? Então, boa sorte para vocês e eu espero que eu tenha ajudado vocês a fazerem essa prova com bastante tranquilidade. Então é isso, turminha. Finalizamos a nossa primeira verificação da semana, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham feito uma excelente verificação e eu quero ver total em todas elas, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.